Muito bom dia a você que está nos acompanhando pela internet. Hoje nós vamos ter um tema muito interessante, no mínimo. A gente gostaria de falar sobre a Terra plana. O que você acha? Que a Terra é plana ou é esférica? E a gente vai falar um pouquinho também sobre fé e ciência. Então espero que esse tema seja útil para você, embora talvez você esteja pensando, mas que bobagem falar sobre isso. Mas pode ter certeza que para algumas pessoas esse tema é bem importante e você vai gostar de conversar sobre isso. Vamos antes então orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos dirija e que nos conduza nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e agradecer o Senhor, porque o Senhor está sempre conosco e porque nesta manhã o Senhor olhou para nós com o teu olhar de misericórdia e o Senhor viu o quanto nós somos necessitados do Senhor mesmo. Nós precisamos de Ti, Senhor, e nós queremos mais do Senhor na nossa vida. É por isso que nesta manhã nós queremos abrir a Tua Palavra e receber o ensino que vem da parte do Senhor. Por favor, nos ajuda, nos instrui, nos abençoe, fale ao nosso coração, nos fortalece a fé e nos capacita a caminhar em mais este dia. Senhor, neste momento nós também queremos interceder por todos aqueles que estão sofrendo, por irmãos, amigos, parentes que estão passando por enfermidades, desemprego, problemas no trabalho, situações difíceis na família. Enfim, Senhor, todo aquele que quando vai até a Tua presença pede socorro, porque alguma coisa não está bem. E nós queremos pedir a Tua ajuda, o Teu socorro. Inclusive, Senhor, nós queremos nesta hora interceder pela Ucrânia, aquele país que está vivendo uma guerra. E nós queremos pedir que, por favor, Deus, o Senhor intervenha, o Senhor tenha misericórdia de tantas pessoas que estão correndo risco de vida, passando por momentos de sofrimento e tantos têm morrido nessa guerra. Nós pedimos, Senhor, por favor, detém essa guerra, para com essa guerra, faz com que os dois lados entrem num acordo, para que essa guerra cesse. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio, para quem está aqui acompanhando com a gente, e que bom que você está nos acompanhando aí da sua casa, mesmo aqueles que estarão assistindo depois a gravação. Então é muito bom que você esteja com a gente, participando deste momento. E eu queria iniciar a nossa reflexão nesta manhã com a seguinte pergunta: você acha que a Terra é plana ou que a Terra é esférica? Qual a sua opinião? É claro que essa não é uma questão de opinião, é claro que essa é uma questão científica, essa é uma questão de exploração, essa é uma questão de verificação. Mas antigamente havia religiosos que pensavam que a Terra era plana, muito lá antigamente. Eles se baseavam em algumas passagens bíblicas que dão a impressão de que a Terra teria limites, como se ela fosse um disco, e quando você chegasse lá no fim desses limites, você cairia numa espécie de abismo. Nos tempos bem antigos mesmo, algumas pessoas pensaram dessa maneira. Por exemplo, tem um texto bem interessante que chama a nossa atenção, que é o Salmo 74, e eu quero ler com você o Salmo 74, versículo 17, que
diz assim: marcaste os limites da terra. Marcaste os limites da terra. Então, textos como esse dão a impressão que a terra tem um limite aonde ela termina. E você pode imaginar isso na mente de uma pessoa, numa cultura, numa época pré-científica, em que não havia o pensamento científico como nós temos nos nossos dias hoje. Esses antigos também pensavam que a Terra seria o centro do universo. E isso, algumas vezes, baseado na linguagem bíblica, que descreve, por exemplo, o movimento do Sol, da Lua. Então, se você pegar o Salmo 19, vamos olhar o Salmo 19. Eu vou ler uma parte do Salmo 19 e eu queria que você me acompanhasse. O Salmo 19 diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro, nada pode se esconder do seu calor. Então, quando o salmista diz que o sol sai de um lado, atravessa o céu e vai se pôr do outro lado. Então, essa linguagem influenciou pessoas a pensarem que a terra está no centro, parada, o sol, a lua e as estrelas estão girando em torno do sol. Mas, se você for parar para pensar, essa é a nossa observação. Embora a gente saiba que, na verdade, é a terra que gira, não é o sol que gira, o sol está relativamente parado, e a terra que gira em torno de si mesma, formando o dia e a noite, gira em torno do sol, o movimento de translação, provocando as estações do ano. Embora a gente saiba disso, porque isso foi investigado, pesquisado e descoberto, a gente olhando como observadores, a nossa experiência visual é de que o sol se move, e a gente usa essa linguagem, não é? Olha, o sol já está alto, olha, o sol já vai descer, o sol está se levantando. A gente usa essa linguagem, que é a linguagem do observador. Pegue, por exemplo, Eclesiastes 1:5. Diz assim: o sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. Então, é claro que na mentalidade do homem antigo era isso, porque era isso que ele observava, era esse o entendimento que ele tinha. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com você: esse tipo de linguagem que a Bíblia utiliza para descrever a natureza e os fenômenos naturais, nós chamamos de linguagem do observador. É uma linguagem que não só a Bíblia usa, mas é uma linguagem também que nós usamos no dia a dia. Se o referencial estiver em nós, então a nossa observação é que o sol se movimenta. Tá certo? Então, a Bíblia também utiliza essa linguagem do observador sem nenhuma intenção de ser normativa, sem nenhuma intenção de manifestar ali algum ensinamento do ponto de vista de precisão científica.
Então essa é a linguagem do observador. E agora nós olhamos lá para o Salmo 19, ele diz que o sol sai todo alegre. Se nós fôssemos considerar que o sol se movimenta como uma verdade absoluta, nós teríamos que considerar também que o sol fica alegre, que o sol tem uma personalidade, que o sol é um ser consciente que tem alegria ao percorrer o seu caminho. E é óbvio que isso é linguagem poética, e na linguagem poética a gente usa de metáforas, e aqui estão todas essas metáforas. Um segundo ponto que eu queria conversar com você é o seguinte, que a Bíblia não é um livro que tem a pretensão de ensinar ciência. A Bíblia não é um livro científico. Por quê? Porque a ciência é tarefa humana. A ciência é uma atividade nossa. Como que nós poderíamos descrever a ciência? Eu costumo dizer que para o homem de fé, ou para a mulher de fé, a ciência é a investigação dos mistérios da criação. Porque o homem de fé, ele crê, não que o mundo existe por acaso, não que o universo é obra do acaso, não que a vida é obra do acaso, mas a pessoa de fé acredita que que a natureza, o universo, a vida, são obras de um Criador. Alguém, uma inteligência superior, um poder superior é que criou todas essas coisas, inclusive a nós mesmos. Então o que é a ciência? É a investigação dos mistérios da criação. Porque quando nós olhamos para a criação, nós podemos afirmar assim: o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Você concorda comigo? O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Quer dizer, existe ainda muito mais para a gente descobrir do que aquilo que a gente já descobriu. E a mensagem da Bíblia é o seguinte: o Criador é tão grandioso, tão poderoso, que quando você olha a imensidão, o poder, a complexidade da criação, você imagina o quão maior é o Criador. Essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não está ensinando ciência, ela só está dizendo para você: observe tudo ao seu redor, e você, se você é uma pessoa de fé, você vai concluir que quem teve o poder de construir todas essas coisas, a criatividade de construir todas essas coisas, é muito maior do que a criação. O Criador é maior do que a criação. É mais ou menos como aquela história de um avião que passou sobre uma selva, onde havia ali aborígenes que nunca tinham tido contato com o nosso mundo lógico, e aquele avião deixou cair um relógio, e aqueles nativos viram aquele avião, não sabiam o que era, ficaram pensando uma porção de coisas e encontraram o relógio. E à medida que eles olhavam para o relógio, eles não sabiam o que era, mas a partir do relógio eles imaginaram a pessoa que fez aquele relógio, quem é que criou aquele relógio, embora eles nem soubessem que fosse um relógio, ou que pudesse marcar o tempo, ou para que serviria. Então, da mesma maneira, a criação, ela nos dá uma noção do Criador, ela mostra o poder, a capacidade do Criador, a criatividade do Criador. Então, a Bíblia mostra que existe um Criador, e que a existência do universo não é obra do acaso, tá certo? Porque se a existência do universo for obra do acaso, o que é o ser humano então? O ser humano é uma ameba que deu certo. E para a pessoa de fé não consegue acreditar que isso aconteceu. A pessoa de fé não consegue acreditar que tudo que existe foi obra do acaso, mas a pessoa de fé entende que por trás de tudo está a mão do Criador. E a Bíblia então nos convida
há uma jornada para encontrar e conhecer esse Criador. Ou melhor, há uma jornada para se deixar encontrar pelo Criador. Porque o Criador está em busca da sua criatura. O Criador deseja que a sua criatura o conheça. O Criador está se revelando o tempo todo. Nós vamos mais para frente ter uma aula sobre a revelação. Mas eu quero aqui só adiantar, dar uns spoilers daquela aula, não é? Deus se revela em primeiro lugar na criação. Comece a observar as galáxias. Trilhões de galáxias, cada uma delas com, sei lá, bilhões ou trilhões de estrelas. Olha o tamanho do universo, olha a complexidade do universo. Então, quando você olha para isso, você fica admirado, e você pensa no poder do Criador. Mas é isso quando você olha o átomo, quando você olha o corpo humano, quando você olha uma célula, quando você olha o sentido não, por exemplo, quando você olha o equilíbrio ecológico, você fica admiradíssimo com uma organização. Há uma organização na criação, e essa organização, esse equilíbrio, essa complexidade, pensa na complexidade dos genes, os seus genes que estão no núcleo de cada uma das suas células determinam todas as suas características. Então a gente começa a pensar em toda essa complexidade, a gente fica admirado com o poder e a criatividade daquele que nos criou. Benjamin Franklin, que foi um político, mas que também foi um cientista, o inventor do para-raio. A gente sempre vê aquelas gravuras dele soltando uma pipa com uma chave pendurada no fio, né? Acho que ele não sabia o perigo que ele estava correndo fazendo isso num dia de tempestade. O Benjamin Franklin, ele nos deixou uma frase: acreditar que toda a criação é obra do acaso é o mesmo que acreditar que um livro é fruto de uma explosão numa tipografia. E aí você deixa a sua mente viajar nessa afirmação. Imagina, a tipografia era aquele lugar em que se fazia livros antigamente, em que tinha um monte de letrinhas que eram os tipos, e a pessoa tinha que formar cada palavra e encaixar cada palavra numa matriz para que depois aquilo carimbasse o papel várias vezes e fosse formando os livros. Então imagine, explodiu uma tipografia, aqueles tipos foram espirrados pela explosão, bateram lá num papel que estava estendido na parede, com tal organização que formou palavras, formou frases e formou parágrafos inteiros com sentido. Você acha que isso é possível? É a mesma coisa que você achar que o seu código genético, a gravitação universal, as órbitas do sistema solar, o movimento das galáxias, que tudo isso acontece por acaso, que toda essa complexidade é obra do acaso. Então nós cremos que Deus é o Criador e o sustentador de todo o universo. A Bíblia então nos convida a essa jornada de buscar o Criador. Então a Bíblia revela o caráter e a vontade do Criador, e nos convida a segui-lo e a fazer a sua vontade, o que implica fazer o bem, cuidar da criação, tratar bem as pessoas, ajudar quem precisa, tratar as pessoas com amor. Então essa é a vontade do Criador. Na natureza, olhando para a natureza, nós percebemos que existe um Criador, mas a natureza não nos conta quem Deus é, nem o que Ele espera de nós. Por isso que Deus nos deu a Bíblia, a sua revelação especial, aonde Ele revela o seu caráter e a sua vontade para as nossas vidas.
Na Bíblia nós descobrimos que Deus é bom e poderoso, e que Ele deseja que nós também sejamos bons, e que nós tenhamos comunhão com Ele, porque Ele nos criou para a gente ter comunhão com Ele. Então, sem a revelação especial, que é a Bíblia, nós apenas concluímos que existe um Deus poderoso, que existe um Criador poderoso, mas não podemos saber quem Ele é. Felizmente nós temos a Bíblia, que é a revelação de Deus, e que nos diz quem Ele é e o que Ele espera de nós. Então nós precisamos entender que a linguagem bíblica não é uma linguagem científica. A linguagem bíblica é uma linguagem que se acomodou ao mundo em que ela foi revelada. É uma linguagem que se acomodou ao modo de pensar de uma geração. Foi uma linguagem que se acomodou à cosmovisão, à visão de mundo, à maneira como as pessoas entendiam a vida, daquela época em que ela foi escrita, ou das épocas em que ela foi escrita. Então Deus não se revelou para nos ensinar ciência. Deus se revelou para nos ensinar que Ele existe e que Ele deseja ter comunhão com as suas criaturas. Porque pensa comigo, não adiantaria nada Deus usar uma linguagem científica para se comunicar com uma sociedade pré-científica. Como que Deus iria falar de uma coisa que o ser humano não fazia a mínima ideia de que existisse? O ser humano ainda iria pesquisar, ainda iria investigar muitas coisas. Então Deus se revela sem essa preocupação científica. Então quem tem que interpretar essa linguagem e traduzir essa linguagem para a compreensão do que nós temos no mundo atual somos nós. Então quando você pega lá o Salmo 19 que nós lemos, quando ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, que um dia fala ao outro dia, uma noite fala a outra noite. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de Deus num poema. Isso é um poema. Se nós não entendermos o que um poema pode fazer, nós vamos tomar esse texto como literal e dizer que o céu fala. Então o céu é uma entidade inteligente que fala. Não fala. Mas quando nós olhamos para o céu, existe uma mensagem ali que está sendo passada. Porque quando nós olhamos para o céu, nós vemos o sol, nós vemos a lua, as fases da lua, nós vemos as estrelas. Algumas das estrelas que nós pensamos que são estrelas, na verdade são planetas. E quando nós observamos tudo isso e observamos como há um equilíbrio na criação, e quando nós observamos a beleza da criação, isso nos passa uma mensagem. Então nós olhamos para esse poema e nós entendemos que tem uma mensagem aqui. Quando nós olhamos para a natureza, nós entendemos que a natureza nos revela, a natureza aponta para a gente a existência de um Criador. Tá certo? Então nós precisamos entender que a linguagem bíblica não é uma linguagem científica e que a Bíblia não tem por objetivo ensinar ciências. A Bíblia quando a Bíblia fala da natureza, ela descreve a natureza sempre do ponto de vista do observador e do ponto de vista do conhecimento que os homens possuíam nas épocas em que os textos foram escritos. A Bíblia usa uma linguagem que se acomodou ao modo, a compreensão, ao modo de ver o mundo que as pessoas tinham naquela época. Então, as narrativas bíblicas, e principalmente a poesia bíblica, e não apenas a poesia bíblica, mas os textos proféticos
que muitas vezes são textos, às vezes alegóricos, os textos proféticos que às vezes são textos metafóricos, a Bíblia então nos apresenta uma descrição do mundo na perspectiva do observador, sem a pretensão de explicar os fenômenos cientificamente. Isso estando claro, então as informações que nós temos da natureza e do universo não vêm somente da Bíblia. Nós não nos baseamos apenas na Bíblia para ter a nossa compreensão do universo. Nós nos baseamos na Bíblia para ter uma compreensão espiritual da vida, para ter uma compreensão do aspecto espiritual da vida. Mas existe a revelação natural, como eu estava dizendo. Então o que é a revelação natural? É a própria natureza, é o universo, a natureza, a que nós chamamos de criação. A própria criação é fonte de conhecimento da criação. Então, nós aprendemos sobre o universo e a criação através da nossa observação e da nossa investigação. Então você olha para o céu e você fica perguntando, por que tem as fases da lua? E você vai ter alguns pensamentos, você pode levantar algumas hipóteses, aí depois você vai observar, você vai investigar, você vai descobrir maneiras de que isso é assim. Então é por isso que eu digo, ciência é tarefa humana. Ciência é uma tarefa do homem. Não, a revelação científica não vem da Bíblia, ela vem de nós, da nossa pesquisa, da nossa observação, ok? Então, pela investigação, nós descobrimos que a Terra gira em torno do Sol, e por causa da inclinação do eixo da Terra, à medida que a Terra gira em torno do Sol, nós temos as estações do ano. Nós, pela ciência, descobrimos que a Terra gira em torno do seu eixo, e o Sol está relativamente na mesma posição, quando a Terra está girando em torno do seu eixo, e à medida que a Terra gira em torno do seu eixo, dá quase 24 horas, nós temos o dia e a noite. Tá certo? Nós descobrimos isso como? Pela observação, pesquisando. Nós descobrimos isso, nós descobrimos que não é o Sol que se movimenta em volta da Terra, é a Terra que gira. Então a ciência é a nossa tarefa. Então a Bíblia diz o seguinte: observe a natureza e veja nela a glória de Deus. A Bíblia não diz, olha, observe a natureza, porque isso é assim, isso é assim, isso é assim. Não, a Bíblia diz, observe a natureza, e ao observar você vai descobrir muita coisa, mas à medida que você observa, veja a glória de Deus presente ali, a grandeza de Deus está presente ali, tá certo? Então a Bíblia não pretende nos dar informações científicas, mas apenas nos revelar o Criador, apenas dizer que toda essa criação maravilhosa é obra de um Criador, e o Criador é maior que a criação. Então a Bíblia diz então que os céus proclamam a glória de Deus. Observe a criação, aprenda com a beleza, aprenda com a complexidade, aprenda e perceba quão maravilhoso é o Criador, tá certo? Então a teoria da Terra plana é uma teoria absurda, que diz que a Terra não é uma esfera, mas é um disco, e essa teoria contraria a nossa observação, contraria todas as observações feitas pelo homem, e essa teoria da Terra plana, que é defendida por alguns que se intitulam cristãos, não sei se são cristãos mesmo, pode até ser, mas ela desacredita os cristãos, essa teoria. Por quê? Faz com que
aqueles que não são cristãos acreditem que os cristãos são pessoas ignorantes e sem entendimento, pessoas bitoladas e que não têm compreensão. Então, a nossa palavra para quem pensa que todo cristão é terraplanista, a nossa palavra é a seguinte: não generalize, tá certo? Porque você já devia saber que nós vivemos num mundo de muitos pluralismos, tá certo? Aí uma pessoa, ela tem muitas crenças incoerentes. Aliás, muitas pessoas têm crenças incoerentes, crenças que não combinam. Por exemplo, eu ouvi a história de um médico que é cientista, que é pesquisador de doenças e vírus e bactérias e etc., e acredita em duende. Percebe que isso é uma coisa incoerente? Ele acredita que o duende existe, que o duende passa lá na casa dele, não é? Então nós vivemos num mundo muito pluralista. Nós vivemos num mundo em que o conhecimento científico às vezes é valorizado quando interessa, e às vezes ele é ignorado quando interessa também. Então a minha palavra é: não generalize. No mundo tem de tudo, mas nós não devemos colocar rótulos em ninguém. Por exemplo, você dizer que todo cristão é terraplanista, por isso todo cristão é ignorante, você está pondo um rótulo, e não é assim. Tanto que há muitos cientistas cristãos e que vão rir dessa teoria da terra plana, mas nem todos são iguais, nem todos pensam da mesma maneira. Um terceiro ponto que eu queria abordar com você nesta manhã é o seguinte: a grande maioria dos textos bíblicos que falam do formato da terra estão em livros poéticos e proféticos. Ou seja, no livro, o livro poético, a poesia, tem a metáfora, e a profecia tem a alegoria. Na profecia é um gênero literário, é um estilo literário, apresenta verdades de maneira misteriosa através de figuras alegóricas que nós precisamos interpretar, tá certo? Mas não há nenhuma menção do formato da terra em livros históricos ou doutrinários, tipo que houvesse uma afirmação assim categórica num livro doutrinário: a terra tem determinado formato, ponto. Não, isso não foi revelado. Deus não revelou todas as coisas, tanto que lá em Deuteronômio 18:18 diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus e àqueles a quem Ele desejar revelar. Em outras palavras, na sua palavra Deus não revelou tudo, Ele deixou algumas coisas para a gente descobrir. O que Deus revelou na sua palavra? O suficiente para que a gente conheça a Deus e conheça o seu plano, a sua vontade para nós. A Bíblia revelou o suficiente, não tudo. Ou seja, Deus deixou algumas coisas para a gente investigar e para a gente descobrir, porque Deus nos criou seres curiosos. Deus nos criou com curiosidade, não é? Você não tem curiosidade de saber tantas coisas? E tem coisa que a gente não sabe, a gente tem curiosidade. Os cientistas, eles vão além da curiosidade, eles usam essa curiosidade para pesquisar as coisas. Então, por exemplo, há missões espaciais foram enviadas a diversos planetas. Há várias sondas, por exemplo, no planeta Marte. O que os cientistas estão fazendo? Estão investigando lá. Eles querem saber que tipo de minerais existem lá, se tem água, se já existiu rios. Eles estão fazendo pesquisas para investigar. A primeira coisa que eles descobriram é que é um planeta árido e com uma atmosfera rarefeita. Então, com uma pressão atmosférica muito baixa. Então a gente não conseguiria viver lá como a gente vive aqui na Terra. Então o homem faz isso porque ele tem curiosidade, ele quer saber como é lá.
Você entra na internet hoje, você vê fotos da sonda, de uma das sondas que está em Marte, ou de várias sondas que estão lá em Marte. E eu olho aquilo e falo, puxa, que incrível, essa foto foi tirada em outro planeta. É como se tivesse alguém lá tirando uma foto. Não é fantástico isso? Você olha, é um deserto só, mas é muito interessante. Não é verdade? Como aquelas sondas que foram enviadas para investigar os anéis de Saturno. A gente olha pelo telescópio e você vê assim um anelzinho, parece uma orelha em volta de Saturno. Eu já vi Saturno pelo telescópio, é muito interessante. Mas aí eles mandam uma sonda lá que tira foto lá de perto e vê que aquele anel é feito por uma porção de rochas e gelo. Então o homem está investigando porque ele tem curiosidade. Então a pesquisa é uma tarefa nossa. Mas a Bíblia não fala do formato da terra em textos doutrinários históricos, mas em poesias, e na poesia e na linguagem poética, as coisas normalmente são ditas de forma metafórica e não literal, e com frequência utiliza-se a linguagem do observador. Vou dar um exemplo. Gênesis capítulo 7 verso 11 diz que Deus abriu as janelas do céu, e numa outra tradução, as comportas do céu, e a chuva caiu copiosamente. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que tem lá uma escotilha, que quando abre a água cai. Ora, nós sabemos que nem o autor dessas palavras acreditava nisso. Isso é uma linguagem metafórica, que nós mesmos às vezes usamos, não é? Quando eu já vi uma pessoa falando assim, está aquela chuva forte, a pessoa fala assim, vixe, o São Pedro mandou água, né? Isso não é literal, isso é uma metáfora, não é? A gente usa figuras assim para expressar. Então o autor usou uma figura assim, olha, Deus abriu as janelas do céu, quer dizer, choveu muito, como se uma comporta fosse aberta. Então essa é uma linguagem metafórica, tá certo? Isso não quer dizer que no céu tem alguma janela por onde a água da chuva possa passar. Essa é uma forma de expressão metafórica, que inclusive nós usamos no dia a dia. Isaías 40, 22... na tradução Revista e Atualizada, a linguagem de hoje, ela aproximou a linguagem do sentido do texto, ela transmitiu melhor a ideia, mas na Revista e Atualizada diz assim, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Eu quando li esse texto pela primeira vez, eu imaginei assim, a terra e Deus sentado em cima da terra. O sentido do texto é que o trono de Deus está no céu, ele está sentado sobre, ele está sentado acima da redondeza da terra. Só que essa palavra redondeza aqui é uma palavra que expressa, é uma palavra que descreve tudo aquilo que é redondo, coisas redondas, tanto em 2 dimensões como em 3 dimensões. Então essa palavra ela pode significar esfera, círculo, curva, abóboda, e dependendo da opção do tradutor, você vai encontrar uma palavra diferente ali. Mas quando você olha para o texto original hebraico, você vê que a palavra ali, ela foi bem traduzido aqui, redondeza. Por quê? Porque é uma palavra que se refere a todas as coisas redondas, em 2 ou em 3 dimensões. Então, isso quer dizer que ele está definindo que a Terra é esférica ou em forma de disco? Não, ele apenas está afirmando que do nosso ponto de observação, a gente olha, o que a gente enxerga? A gente enxerga alguma coisa circular.
não é? O alcance da nossa visão nos dá a impressão de algo circular. Se você viaja de navio, você vê que chega uma hora que o mar desaparece na curvatura da terra. Se você viaja de avião, você vê ao seu redor uma forma esférica. Câmeras que foram colocadas em balões, ou pessoas que viajaram de balões lá na estratosfera, verificaram isso. E hoje nós temos naves espaciais que vão até a órbita da Terra, e de lá eles até filmam, e tem filmes mostrando a Terra girando, etc. Então, nós observamos e descobrimos que a Terra é esférica. Mas tem gente que fala, não, isso aí é computação gráfica, existe uma conspiração da NASA com os governos, para não deixar as pessoas saberem a verdade. Gente, tenha dó, né? Tenha dó. Então, as palavras utilizadas na Bíblia não nos dão licença para achar que a Terra seja em formato de disco. Em Amós 9,6, na Revista Atualizada, diz que a sua abóboda fundou na terra. De novo, essa palavra aqui traduzida como abóboda, ela significa firmamento. Ela dá a ideia da abóboda celeste. Ou seja, mais uma vez a linguagem do ponto de vista da observação. Porque quando você olha para o céu, você tem a visualização de alguma coisa, de um teto imaginário que é esférico, que é arredondado. Nós temos essa observação, nós temos tiramos essa conclusão da nossa observação. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que a Bíblia está afirmando qual seja o formato da terra, ou que a Bíblia está dizendo que existe um domo sobre a terra e que as estrelas estão pregadas lá, coladas nesse domo, etc. Não é isso, é apenas a linguagem do observador. Em Jó 22,14 diz: ele passeia em volta do firmamento do céu. Numa outra tradução, ele passeia em volta da abóboda do céu. O que quer dizer isso? Ele está falando que Deus é superior, que Deus está muito acima de nós, que Deus é muito mais poderoso de nós. E como que o homem daquela época expressou isso? Dizendo que Deus passeia sobre a abóboda do céu. Mais uma vez a linguagem do observador. Aqui não tem nenhuma intenção de ensinar ciência ou de apresentar alguma revelação sobre o formato da terra, ou de que possa existir um domo sobre a terra, alguma coisa parecida. Não é nada disso, isso foi uma fantasia que foi desenvolvida ao longo da história. Um quarto ponto que eu queria destacar com você, além de tudo isso que nós estamos dizendo, nunca houve um período na história da igreja em que se acreditasse que a terra não fosse redonda. Nunca houve isso. Tá certo? Mas existe um livro lá. Existe talvez um ou outro personagem que escreveu alguma coisa sobre o formato da terra, mas eram pessoas assim inexpressivas, desconhecidas, que não tiveram nenhuma influência na igreja, que até disseram lá que a terra era plana, ou que a terra era circular, ou coisa desse tipo, mas nunca essa foi uma posição aceita pela igreja, em toda a sua história. Isso nunca foi uma crença cristã. Os cristãos nunca interpretaram o formato plano da terra na Escritura. Isso nunca foi algo que tenha sido crido pelos cristãos e pela igreja. Sem contar que Fernão de Magalhães, em 1519, deu a primeira volta no globo terrestre. Ele saiu em 1519, levou 3 anos para dar a volta. Como que ele conseguiria dar a volta na Terra se a Terra não fosse esférica? Tá certo? Fernão de Magalhães em 1519. Então, quer dizer, em 1522, o homem já tinha a certeza de que a Terra era esférica. Então, essa história da Terra plana é uma maluquice moderna,
Pelo que eu sei, teve um camarada que no século XIX escreveu um livro defendendo a Terra plana, mas eu nem sei o nome, nem você sabe, nem a gente se preocupa em saber, porque foi uma aberração. O cara pegou uns textos bíblicos lá e chegou a essa conclusão, uma conclusão não científica. E aí é daí que são criadas as teorias da conspiração, né? Essa história de que a NASA esconde a verdade da gente, porque não quer que a gente saiba. Isso tudo é teoria da conspiração, está certo? Um dos mestres antigos da igreja, no século VII, ele era conhecido como Venerável Beda, escreveu um livro em que ele diz claramente que a Terra é uma esfera. Muitos reis católicos medievais carregavam uma esfera com uma cruz em cima. Você vê isso em figuras, em pinturas, você certamente já viu isso. Esse globo com uma cruz em cima representa a terra e o domínio de Cristo sobre o mundo, porque na Idade Média eram os papas ou os bispos que coroavam os reis. Então a monarquia, ela tinha o respaldo da religião. E olha que interessante, os reis carregavam um globo terrestre com uma cruz em cima. Como que alguém pode dizer que a igreja em algum momento creu que a terra pudesse não ser esférica? Além disso, Tomás de Aquino, um importante teólogo do século XIII, ele afirmou literalmente na sua Suma Teológica que a terra é esférica. Então a teoria da terra plana nunca foi uma crença da igreja. E o quarto ponto que eu queria compartilhar com você nesta manhã: aliás, o pensamento científico moderno é devedor a homens que professaram a fé cristã. Muito do avanço científico do mundo é devido a homens que professavam a fé cristã. Por exemplo, no século XIII, teve um homem chamado Roberto Grosseteste. Esse homem é muito importante, eu não entendo por que não falam dele nas escolas, eu nunca aprendi sobre ele na escola, mas a gente deveria aprender sobre ele. Roberto Grosseteste era um filósofo, teólogo, cientista e bispo na Inglaterra. Olha só, ele era bispo, mas era cientista. Ele era conhecido por possuir uma grande capacidade intelectual. Ele escreveu textos sobre astronomia, geometria, estudos sobre a propagação do som e sobre a propagação da luz, a ótica, e provavelmente lentes e coisas, espelhos e coisas desse tipo. Ele foi um cientista. Ele foi o primeiro estudioso europeu a dominar a língua grega e hebraica, as línguas grega e hebraica. Ele enfatizava a matemática como importante ferramenta para estudar a natureza. E hoje, quando você ouve um físico, um astrofísico, um geofísico, você ouve deles que a matemática está em tudo. Não é? A gente conhece o Einstein pela fórmula dele, E igual a mc ao quadrado, matemática. Todos os fenômenos da natureza podem ser expressos através da matemática. No século XIII, esse Roberto Grosseteste já havia afirmado isso. Ele defendia que para verificar as hipóteses e teorias a respeito da natureza, deveriam ser realizados experimentos. Pois essa é a base do pensamento científico. Você tem que fazer experimentos para entender e comprovar os fenômenos da realidade. Então, Roberto Grosseteste criou um método de resolução de problemas que é considerado o precursor do método científico moderno. E ele era cristão.
tá certo? Além disso, a história registra que muitos avanços científicos vieram por meio do trabalho de cristãos confessos. Pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que acreditavam no Criador, mas eram cientistas. Estavam pesquisando, estavam tentando entender a natureza. Então, aí vem um ateu militante chamado Richard Dawkins. Ele diz que a ciência necessariamente leva ao ateísmo. E eu tenho que discordar. Por quê? Porque eu tenho o exemplo de muitos cientistas que, depois de todas as suas pesquisas, permaneceram ainda cristãos. Então, na verdade, não é a ciência que leva ao ateísmo, é o coração do homem que rejeita Deus. É o coração do homem que não consegue admitir, que é o coração, é a idolatria que está presente no coração do homem que o faz rejeitar o Criador, não é a ciência. Por exemplo, André-Marie Ampère. André-Marie Ampère foi um físico, filósofo, cientista, matemático francês, fez importantes contribuições para o eletromagnetismo, ali entre os séculos 17 e 18, ele era cristão, tanto que a gente mede a corrente, a corrente elétrica a gente mede pela unidade amperes, é homenagem a esse cientista cristão. Alessandro Volta foi um químico físico, pioneiro da eletricidade e da potência, descobridor do metano, inventor da pilha em 1799. Alessandro Volta inventou a pilha, provou que a eletricidade pode ser obtida quimicamente. Alessandro Volta era um cristão. Michael Faraday, século XVIII, físico e químico britânico, considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Ele foi descrito como o melhor experimentalista da história da ciência. Era cristão. Ele descobriu a indução magnética, que é o princípio por trás dos geradores e dos transformadores. Ele era cristão. Olha só, o cara considerado o melhor experimentalista da história da ciência, cristão. James Maxwell, físico e matemático escocês do século XIX, deu a forma final à teoria do eletromagnetismo. Ele era cristão, ele fez lá as equações do eletromagnetismo que até hoje são utilizadas pelos engenheiros. Era cristão. Hendrik Lorentz, Nobel da Física em 1902, ele era holandês, ganhou o prêmio Nobel em 1902, Einstein usou muitos dos seus conceitos, o Hendrik Lorentz era cristão. Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo, teólogo inglês do século XVII, formulou as leis da gravitação universal, e que ajudou a entender os movimentos de planetas e cometas. Ele foi o inventor do telescópio, era cristão. Johannes Kepler, astrônomo alemão do século XIX, formulou as leis fundamentais da mecânica celeste, que nos ajuda a entender o movimento dos astros. Ele foi considerado a figura-chave da revolução científica do século XVII. Johannes Kepler era cristão. Inclusive o telescópio espacial Kepler, que foi lançado há pouco tempo, é uma homenagem a um cristão, Johannes Kepler, não é? Mas tem gente que não gosta de destacar isso, né? Esconde. Por quê? Porque o seu coração rejeita Deus. Não é que a ciência leva ao ateísmo. Para muitos a ciência leva a Deus, porque você investiga, você fica tão admirado com o que você descobre, que você diz, puxa, só pode ser obra de Deus. Então, para o homem de fé, a ciência o leva para mais perto de Deus. Para o homem que rejeita Deus, a ciência o leva para mais longe.
Então, não é a ciência que produz o ateísmo, é o coração do homem. Mais um pouquinho, Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polonês do século XV e XVI. Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, ou seja, foi o Copérnico que disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que era a Terra que girava em torno do Sol. Ele era cristão. Galileu Galilei, astrônomo, físico e engenheiro italiano, ali também do século XVI e XVII, foi chamado de o pai da astronomia observacional, o pai da física moderna, o pai do método científico, embora tenha lá o Roberto Grosseteste. Galileu observou os 4 maiores satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, e defendeu o heliocentrismo. Teve até uns problemas por ter defendido o heliocentrismo. Galileu era cristão. Louis Pasteur, cientista francês do século XIX, o inventor da vacina, um dos fundadores da microbiologia, era cristão. A ciência não tornou esses homens ateus, mas eles permaneceram cristãos. James Joule, físico britânico do século XIX, estudou a natureza do calor, estudou as relações do trabalho mecânico e formulou a teoria da conservação da energia. Era cristão. E um cara que eu gosto muito, que é Georges Lemaitre, não sei se é assim que diz, Georges Lemaitre, foi um autônomo, foi um astrônomo, físico e cosmólogo belga, do século XX. Ele elaborou a teoria do Big Bang. Ele era um padre católico. A ciência não o conduziu ao ateísmo. Percebe? Então, o que leva ao ateísmo não é a ciência, é o coração do homem. Então, esse era o conteúdo que eu queria trazer para você hoje. Conclusão: a ciência é o homem pesquisando, observando, tentando compreender os mistérios da criação. Isso é a ciência. Segundo ponto, não, a terra não é plana, a terra é esférica. Nós descobrimos isso pela observação, comprovamos isso de diversas maneiras. E então, por favor, não se deixe levar pelos argumentos conspiracionistas, daqueles que dizem que a terra tem um outro formato, que não um formato esférico. Tá bom? Aliás, ficaria até um pouco, seria até uma aberração, não é? A gente pensar que todos os astros têm a forma esférica, não é? As estrelas têm a forma esférica, os planetas, os asteroides, tudo tem forma esférica, só a Terra que é diferente, só a Terra que seria um disco. Não, a Terra não é plana, a Terra é uma esfera. Tá bom? Se você tem perguntas, envia para mim. Se você tem observações, envia para mim, ou coloca aí nos comentários, ou envia as perguntas para mim no WhatsApp. Ok? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque nós gastamos a nossa manhã aqui, ou melhor, investimos a nossa manhã aqui, com a Tua Palavra nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque a luz da Tua Palavra ilumina todo o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque a fé guia os nossos passos, e para os cientistas cristãos existe uma ética que os conduz. Eles são influenciados pelos princípios e valores da palavra de Deus para utilizar a ciência para o bem da humanidade, e nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu inteligência, porque o Senhor nos deu curiosidade, nos deu a capacidade de investigar os mistérios da criação.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado também por esta manhã, em que nós nos reunimos ao redor da Tua Palavra, aprendemos um pouco mais, e isso também nos ajuda a explicar para aqueles que não compreendem a fé cristã aquilo que nós cremos. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento que o Teu Espírito nos dá por meio da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, olhar para a criação e queremos ficar admirados com a Tua grandeza, com a beleza de todas as coisas que o Senhor criou. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá dessas coisas. E quando nós olhamos para a natureza e percebemos que conhecemos muito menos do que nos falta conhecer, nós caímos de joelhos diante da Tua grandeza e nós cantamos louvores ao Senhor com gratidão. Senhor, por favor, faz esta mensagem chegar a uma pessoa que precisa, faz essa mensagem chegar a uma pessoa que tem dúvidas sobre esse tema, faz essa mensagem chegar a alguém que tem rotulado os cristãos de terraplanistas, para que essa pessoa compreenda que o nosso mundo é plural e que o cristão necessariamente não é um terraplanista. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por aqueles que vieram até aqui para participar desse momento de estudo da palavra, aproveitando para ter comunhão. Obrigado por aqueles que se levantaram, não puderam vir, mas nos seus lares nos acompanharam. E obrigado também por aqueles que vão assistir o vídeo depois. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos dê a Tua bênção.